Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa semanal Café com Fé, com o qual todas as semanas dedicamos um pouquinho do nosso tempo ao estudo do catecismo. Hoje vamos dar prosseguimento àquilo que temos visto até agora, especialmente essa primeira parte do catecismo. Hoje vamos à segunda sessão da primeira parte, continuando a ver os artigos da nossa fé, esta primeira parte especialmente dedicado ao nosso credo. O inverno já tem cobrado um pouquinho a nossa atenção, o frio já tem chegado e temos hoje, embora não tenha mostrado para os senhores todas as semanas um pouquinho dos nossos presentes, dessa semana ainda em ritmo de festa, e ganhei essa simpática caneca do Flamengo. E, enfim, hoje penso que uma bebida quente nos cai muito bem nessa tarde fria de quarta-feira. Mas, enfim, sem mais delongas, sem demorar muito na introdução, vamos ao ataque, vamos ver o que o catecismo nos apresenta. Bem, meus irmãos, antes de iniciarmos propriamente dito o conteúdo desta semana, vale um pequeno adendo, uma pequena explicação. Antes de entrarmos precisamente nesse capítulo 1 da segunda sessão desta primeira parte, esta primeira parte, como temos visto, é uma parte dedicada à profissão de fé, né? Como que vamos vendo já essa base do que é precisamente a fé, de como nós respondemos ao Senhor, né? Essa revelação de Deus. Agora, essa segunda sessão se dedica a precisamente explanar e a aprofundar os artigos da nossa profissão de fé, os nossos artigos de fé. Nós vemos que essa primeira parte é a mais densa de todo o catecismo. São mais de 900 parágrafos dedicados a essa pequena, grande introdução às demais partes do catecismo. Ela é fundamental porque precisamente nos fala sobre a nossa fé, sobre o porquê nós nos reunimos em assembleia, que vai ser essa segunda parte, né, quando vamos ver a celebração do mistério cristão. Enfim, tudo aquilo que o catecismo espera ainda falar, ainda explanar, parte desse princípio de que Deus, Criador de todas as coisas, quis revelar-se ao homem e espera, como resposta na nossa vontade, na nossa inteligência, como resposta de amor, que nós possamos também, professando essa fé, ir de encontro a Deus. Isso, a primeira parte, essa profissão de fé, tenta esmiuçar a cada parágrafo. E por ser uma parte profundamente densa, por ser uma das mais longas, nós temos também para esta segunda sessão uma significativa introdução. Eu pensava em tratar com os senhores esta pequena e essa importante introdução de alguns números, de 12 números, de 13 números, e também dos parágrafos do artigo 1 do capítulo 1. Porém, percebo que será demasiado longo se nós nos dedicarmos também ao início do capítulo 1 desta segunda sessão. Portanto, vamos hoje nos dedicar à introdução desta segunda sessão, a como o catecismo nos vai falando e explicando um pouquinho o que é o credo, o que é a profissão de fé, que semana passada nós terminamos o nosso Café com Fé professando a nossa fé, renovando a nossa fé utilizando o credo niceno-constantinopolitano. Hoje o catecismo nos vai explicar um pouquinho sobre nesta segunda sessão, na introdução desta segunda sessão, um pouco a história dos credos, né? do credo niceno-constantinopolitano e também do credo apostólico. Para a semana que vem, para as próximas semanas, nós vamos tentar ver alguns parágrafos de cada artigo. Interessante que os artigos da nossa profissão de fé
Vamos ver também um pouco no dia de hoje, nessa pequena introdução, significativa, porém breve introdução, que são 12 artigos que o Credo nos apresenta, artigos de fé. A cada artigo teremos alguns parágrafos subdividindo estas seções, especialmente, por exemplo, o artigo 1º que nos fala sobre crer em Deus Pai, há 7 parágrafos. Então, esta primeira parte ela é bem densa. E vamos aos poucos, não damos pressa. Vamos aos poucos e penso que assim também haveremos de aproveitar bem cada momento que durante as semanas, durante esse nosso estudo, nós vamos podendo perceber. Bem, corro o risco de que esse Café com Fé seja curto demais na sua abordagem, mas não queria que fosse longo demais e desaproveitássemos também aquilo que a Igreja nos propõe ao estudar esta segunda sessão da primeira parte. Bem, vamos precisamente a esse, teoricamente, prólogo, que vai do número 185 ao número 197. Né? Esta primeira parte, que é introdutória precisamente ao primeiro capítulo, nos fala sobre os símbolos da fé. Né? Quem diz creio, diz número 185, afirma: dou a minha adesão àquilo que nós cremos. Nesse sentido, a linguagem comum da fé, normativa para todos e a todos unindo na mesma confissão de fé, nos demonstra essa comunhão, como esta comunhão tem necessidade desta linguagem que nos coloca diante, apesar da diversidade dos tempos, apesar da diversidade dos lugares, apesar de estarmos até mesmo distantes geograficamente, comungamos de uma mesma fé. E esta fé, esta adesão àquilo que nós cremos, é uma fé particular, mas é uma fé inserida na fé da Igreja. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu a sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas bem cedo a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. Vamos ver especificamente como os credos nascem como esse resumo, como esta maneira de demonstrar resumidamente àqueles que são candidatos ao batismo o que a nossa fé, o que a Igreja professa como fé divinamente revelada. E nisso, meus irmãos, esse resumo que ao longo dos séculos foi passando e chega até nós, não quer dizer que em todos os artigos estão expressas todas as verdades da fé, expressas no sentido explícito das afirmações, mas estão contidos ali, em cada afirmação, aquilo que é a fé essencial da Igreja. Vamos explicando um pouquinho mais ao longo dos próximos números do Catecismo como isso vai aparecendo. Estas sínteses da fé, sínteses que inicialmente foram destinadas aos candidatos ao batismo, elas são chamadas de profissão de fé, porque resumem a fé professada pelos cristãos. Chamamos também de credo pelo fato de que elas normalmente começam por essa palavra, pela palavra creio. Igualmente, também podemos chamar estas propostas, as proposições de fé, como símbolos da fé. O número 188 explica o porquê de chamarmos de símbolo. A palavra grega symbolon significa a metade de um objeto partido, por exemplo, um selo, que se apresentava como um sinal de identificação. As duas partes eram justapostas para verificar a identidade do portador. Símbolo também pode significar, uma outra explicação, uma coletânea, um resumo, um sumário. Assim, símbolo é também resumo, mas pode ser entendido como uma identificação, uma comunhão entre aqueles que creem, entre os fiéis. Isso, meus irmãos, a partir do 189, do número 189, nós vamos vendo
vamos vendo como esta primeira profissão de fé que se faz por ocasião do batismo é, antes de mais nada, chamada de símbolo batismal. As verdades da fé professadas por ocasião do batismo, nos diz o 189, articulam-se segundo a sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Por isso também esta nossa segunda sessão, da primeira parte do Catecismo, nos vai apresentar 3 capítulos, cada um destinado a uma das pessoas da Santíssima Trindade. O número 190 nos diz que o símbolo divide-se, portanto, em 3 partes. Na primeira trata da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Na segunda, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. E na terceira parte deste símbolo, a terceira pessoa divina aparece como fonte e princípio da nossa santificação. São estes os 3 capítulos do nosso selo batismal. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, é costume enumerar 12 artigos do credo, simbolizando, assim, com o número dos 12 apóstolos, o conjunto da fé apostólica. Foram numerosos ao longo dos séculos e, correspondendo sempre às necessidades das diferentes épocas, as profissões ou símbolos da fé. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas. Enfim, o número 192 nos apresenta uma breve lista, de tantos credos, de tantos símbolos de fé que foram aparecendo ao longo da história da igreja. Um de Santo Atanásio, o outro, as profissões de fé de certos concílios como de Toledo, de Latrão, de Leão, de Trento, alguns de certos papas, como a Fides Damasi, ou até mesmo o mais recente, do Papa São Paulo VI, o Credo do Povo de Deus, do ano 1968. Nenhum dos símbolos dos diferentes períodos da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil. Todos nos ajudam a abraçar e a aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que dela se fizeram. Número 193. E como é importante esta afirmação do número 193? Porque o que nós cremos hoje é fé católica, é fé apostólica, porque ao longo de toda a história da Igreja ela esteve presente. Um credo que hoje pudesse aparecer, que por acaso, supostamente, o Papa Francisco compusesse, não pode ser um credo diferente daquele credo do Concílio de Toledo, do Concílio de Latrão. Não pode ser aquele credo diferente do credo apostólico. Não pode ser. Porque a fé da Igreja que recebemos dela é única. O que já temos visto em outro momento é que sim, pode haver um modo de explicar atualizado, correspondente ao nosso tempo, mas sobre os artigos da fé que são unitários, perenes e que perpassam toda a história da Igreja. Nesse sentido, nós vamos ver 2 credos que têm um destaque muito especial na vida da Igreja. O símbolo dos apóstolos, aquele mais curto que às vezes nós rezamos e com o qual nós professamos a nossa fé na Santa Missa, assim chamado porque se considera com justa razão o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. A sua grande autoridade vem deste fato. É o símbolo adotado pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, primeiro dos apóstolos, teve a sua cátedra e para a qual ele trouxe a expressão da fé comum, nos dirá Santo Ambrósio, explicando este símbolo. E temos também um outro símbolo, um outro credo, um pouco menos comum entre nós, e que é proposto também pela liturgia, que é o símbolo niceno-constantinopolitano, que ele se deve à grande autoridade dos primeiros concílios. Ele foi composto, portanto, como um resumo daquilo que foi abordado nos primeiros 2 concílios ecumênicos, do ano de 325, o Concílio de Nicéia, e do ano 381,
o Concílio de Constantinopla. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Aqui na nossa área pastoral, nós temos nesse ano de São José, especificamente dedicado à nossa profissão de fé para repetir, para aprender e para professar a nossa fé utilizando este texto do Credo Niceno-Constantinopolitano. A exposição da fé que vamos fazer no catecismo, através do catecismo, que nos vai propor o catecismo, portanto, ela se baseia no símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Entretanto, essa exposição chega em alguns momentos a ser completada com o símbolo niceno-constantinopolitano, que é muitas vezes um pouco mais explícito e pormenorizado do que o credo apostólico, que tende a ser mais resumido nas afirmações que faz. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a esta regra da doutrina, acolhemos o símbolo da nossa fé que dá a vida, dirá o número 197. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é também entrar em comunhão com toda a Igreja que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. Terminamos essa nossa introdução com uma frase também de Santo Ambrósio, nessa Explanatio Symboli, desse texto em que ele explica um pouco a profissão de fé. Santo Ananásio, referindo-se ao credo, diz: este símbolo é o selo espiritual, é a meditação do nosso coração e a sentinela sempre presente. É, sem dúvida, o tesouro da nossa alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma santa tarde, uma boa semana e espero que na próxima ocasião possamos dar continuidade ao nosso estudo agora sim adentrando os artigos do nosso credo, os artigos da nossa fé. Deus vos abençoe e guarde a todos.